eu venho aqui numa condição dúbia. Em primeiro lugar, vivendo os 3, 4 últimos meses como deputado federal nessa casa, após 4 mandatos que o povo do Rio de Janeiro generosamente me concedeu. Triste porque na disputa para o Senado, apesar daquele 1.281.373 votos, que é muito honroso para quem teve 7 segundos de televisão e pouco mais de R$200 mil para a campanha, não foram suficientes para que ocupasse uma cadeira lá no Senado. Mas essa derrota real, eu não gosto de autoilusão, autoengano, ela não elide, não esconde a minha profunda alegria, porque sou parte de um processo coletivo. A alegria por ver a nossa decana, Luísa Erundina, mais uma vez trazida para essa Câmara, com a sua história de vida, a sua luta, a sua capacidade, seu compromisso com o povo, com uma votação muito expressiva, e na outra ponta etária, o Glauber, que não será mais o mais jovem da nossa bancada, que terá 10 parlamentares aqui na Câmara dos Deputados, mas que também foi reconduzido. Isso me alegra, eu estou absolutamente representado, não farei a menor falta nessa casa, a nossa bancada me representará, assim como todo o povo que nela votou, com sobras. Superamos a cláusula de barreira, superamos todas as dificuldades, inclusive a tremenda e avassaladora onda conservadora, reacionária, regressista que toma conta do país. Eu senti nessa eleição de domingo, pelo menos lá no Rio de Janeiro, que não havia aquele elemento da esperança. A conquista do voto para a nossa geração foi muito penosa. Custou luta contra a ditadura, contra a censura, contra a tortura, que alguns insistem em elogiar, isso é patético, mas votar para presidente, sobretudo, foi uma baita conquista, muito forte para a minha geração, uma superação daquela página infeliz da nossa história que não pode virar a passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Mas eu senti mais um clima de raiva, de ódio e muito voto de protesto, no sentido de vamos quebrar tudo, vamos deixar tudo arrasado, e eu temo, inclusive, pela composição dessa Câmara, ainda emanada das urnas, com muita gente que tem mais a linguagem da truculência. Por exemplo, quebrar uma placa com o nome de Marielle Franco e exibir isso como um troféu é algo, no mínimo, desumano. É uma ofensa à memória das pessoas. A gente tem que ter respeito pelos vivos e pelos mortos. Matar a facadas mestre Moa do Catendê, deputado Nelson Pellegrino, a partir de uma discussão política, é inaceitável. Esse quadro, esse clima não pode prosseguir no Brasil. Nós não vamos aceitar que a força dos argumentos seja substituída pelo argumento da força. Nós não podemos entender como tanta gente considera normal fazer elogio de um general torturador como o brilhante Ustra, ou se dizer contra a corrupção e elogiar aqui, por exemplo, aquela figura do Eduardo Cunha, menos mal que não elegeu a filha, como outros aí que estão com os seus genitores presos e lançaram os filhos. O povo fez, de alguma maneira, uma certa justiça, nós consideramos muito insuficiente. A nossa democracia continua de baixa intensidade, com uma desigualdade profunda, tanto nos recursos, inclusive de origem pública, quanto no tempo de TV e rádio. Então a gente precisa de uma profunda reforma política, que eu espero que a próxima legislatura tenha condições de fazer. Com uma reforma tributária radical, rico não paga imposto nesse país, nós temos uma democracia de baixa intensidade, inclusive do ponto de vista econômico. 7 de cada 10 famílias continuam ganhando apenas 2 salários mínimos. 53% dos impostos do bolo tributário no país vem daqueles que ganham até 3 salários mínimos. Há algo de muito errado na estrutura administrativa, econômica, tributária e política do Brasil. Encerro trazendo esperança. Entre as milhares de mensagens que recebi, me chegou uma de Cora Coralina, aqui do nosso estado de Goiás. E ela diz: desistir, eu já pensei seriamente nisso,
mas nunca me levei seriamente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Assim seja. Vamos à luta, vamos prosseguir. Obrigado, deputado Rocha. Vamos continuar alimentando a esperança. Uma nação se constrói com um projeto utópico do vir a ser, da igualdade, da justiça e da paz. E o nosso móvel tem que ser povo organizado e consciente e esperança em dias de justiça e num tempo de mais delicadeza. Muito obrigado, presidente.